Confira no Agurbano TV desta terça-feira a carne de origem australiana que vem conquistando o mercado de cortes nobres com sabor e marmoreio diferenciados. E também vamos conhecer o Mercado do Bairro, um centro gastronômico que reúne várias opções de consumo no mesmo ambiente. Bom, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Como vocês podem observar, o Agurbano está um pouco um cenário diferente. A gente veio até o Mercado do Bairro, com todos os cuidados, um distanciamento, mas a gente veio conferir aqui, em loco, essa operação que acontece aqui no bairro da Zona Norte. Vamos falar sobre gastronomia, sobre mercado de gado, sobre carnes nobres e na presença, de um especialista, Leonardo Albuquerque. Muito prazer, Leonardo. Bem-vindo ao Agurbano. Obrigado, amigo. É um prazer estar conversando com vocês e uma grande oportunidade da gente estar se comunicando com essa cadeia, que é o produtor de um lado, é o varejo e o serviço de alimentação do outro. Então, muito obrigado. Vamos embora. Léo, eu posso te chamar assim? Claro. No Agurbano a gente sempre começa contando um pouco da história das pessoas, E eu te conheci praticamente pelo assado da Patagônia, mas tu é um chefe que tem uma rodagem muito legal. Então, conta um pouquinho, breve da tua história e até chegar aqui no Mercado do Bairro, por favor. Pois então, sabes que há uns 10 dias atrás eu fiz uma reunião com a minha equipe, chamando a atenção deles. Assim, olha, vocês devem achar que eu sou um cara muito chato, muito exigente. Eu estou sempre corrigindo vocês. Quando vocês acham que estão fazendo muito certo, eu vou lá e digo que não está tão certo. Então eu queria dizer para vocês que eu fiz umas contas hoje, naquele dia, e perguntei a idade do parrigeiro, quantos anos tu tem? Eu tenho 28. Pois então, tu não tinha nascido e eu tinha aberto o meu primeiro restaurante em Porto Alegre. Ou seja, fazem 29 anos que eu estou nesse negócio. Era na verdade, não vou te dizer que era um sonho, mas eu tinha uma grande vontade de ter uma operação de gastronomia. Na época eu trabalhava em banco, trabalhei 13 anos no Banco do Brasil e resolvi sair para montar uma operação. E o primeiro restaurante já foi um restaurante de carnes. Certo. Aí que começa a nascer a sua questão com a carne. Exatamente. A minha ligação com a carne vem dessa época, O restaurante era o Chef's Grill, teve um enorme sucesso na época. E o nosso trabalho já era, naquele momento, ser uma janela de qualidade da carne produzida no Rio Grande do Sul. Certo. De lá para cá, claro que o Brasil teve altos e baixos. O mercado de restaurantes, uma época era bom, depois não era tão bom. E aí a gente começou a diversificar. Aí eu inaugurei a convite de um outro sócio operador, que é o Eduardo Sen, o Copipi. Montamos o Copipi. Eu montei também, durante 10 anos, eu tive um restaurante em Montevidéu, que também na década de 90 eu abri o Lô de Carlota, já com uma cozinha mediterrânea lá. É uma operação que durou 10 anos. Depois eu saí do Copipi e tive um hiato na parte de operação de importação. Trabalhei com azeites extra virgens, com vinhos, e até voltar para a área de gastronomia quando o momento começava a ser um pouco mais interessante para uma operação gastronômica. Aí retornei, montei o Sultana Tragos e Cocina, que era uma operação que começou na praia, em Atlântida. Depois eu fui a Gramado, e aí eu montei o Assado Patagônico, que foi um evento que vai para a 11ª edição. E o Mercado do Bairro foi uma consequência de uma grande busca
Porque esse projeto do Mercado do Bairro, ele nasceu na minha cabeça em 1998. Certo. E eu passei todo esse tempo procurando um pavilhão num bairro residencial, um bairro legal. E isso aconteceu no final de 2019. Mas isso sim foi um sonho, e foi um sonho perseguido, para a gente ter um ambiente onde a gente tivesse o serviço do restaurante, mas a gente também pudesse ter uma operação de varejo. Isso que eu queria te perguntar, porque tem uma característica diferente aqui no mercado de bairro, né? Onde que ela mescla também a questão do açougue, do vinho, essa proposta que eu achei muito bacana, né? Onde que você tem ali diferentes situações, diferentes opções para você de repente comer ou levar para casa, comprar, Sim. enfim. Na verdade, o que acontece? A gente precisa hoje entender uma operação do restaurante como quantas horas tem de faturamento um restaurante. Então o meu questionamento era esse: tu tem uma estrutura, tu tem um investimento instalado, mas no frigir dos ovos de venda tu tem no máximo 5 horas de venda por dia. Entendi. Ou seja, é muito tempo, o custo tem um peso enorme para um volume de horas de venda pequeno. E eu acreditava que a gente precisava alongar esse período. E aí foi a ideia de juntar uma casa de carnes, juntar uma operação de vinhos, onde a gente pudesse, em um mesmo local, atender mais de uma necessidade do cliente. Perfeito. Então, se o cliente está aqui, ele pode estar comendo, mas ele pode comprar carne para o dia a dia ou para o seu assado, pode comprar um vinho, enfim, ter mais opções e aumentar o nosso espectro de faturamento. Podemos faturar em mais de uma frente. Então esse é o conceito, é um conceito que já está consagrado em alguns países. E isso, para Porto Alegre, foi o primeiro local com esse perfil. E as pessoas têm adorado, a gente tem já um nível de clientela bem fidelizada e temos, obviamente, uma super qualidade de carne, que foi uma perseguição incessante. A gente já vai entrar na questão da carne e com certeza vocês vão conhecer uma raça australiana que é fantástica. O Leonardo vai nos apresentar, Murray Grey. Mas eu quero explorar um pouquinho mais ainda a operação aqui, porque é um espaço maravilhoso. Enquanto a gente está falando aqui, o pessoal vai estar acompanhando imagens que a gente fez. E porque é um local para você fazer eventos, para você vir até ver uma partida de futebol daqui a pouco, né? Sim. Ela pode vir com a família, enfim, né? Eu acho que aqui a gente comenta que é um lugar que cabe todo mundo. Então é um lugar que tem essa pegada um pouco mais informal, que acho que uma das principais características hoje para uma operação ter sucesso. Quer dizer, hoje a gente tem que ter um foco no cliente que tem entre 20 e 40 anos. Esse cliente, ele quer essa coisa um pouco mais rápida, mais informal, quer uma sem muita experiência frescura, também, né? Quer uma experiência, ele quer um lugar humanizado, ele quer ter referências. Então, e é o cliente que definitivamente vai sustentar o teu negócio nos próximos 30 anos. Então, esse jovem, ele é muito importante. Mas aqui a gente tem público jovem, tem um público familiar também, profissionais liberais, um público mais velho. Então, é um lugar bem eclético nesse sentido e é um lugar que tem aí recebido aí uma infinidade de perfis diferentes de clientes. E tem agradado todo mundo porque eles estão voltando. Vamos falar de carne. Vamos falar de carne. Vamos falar do Murray Grey. Que raça é essa? O que é o Murray Grey? Porque é uma exclusividade aqui do mercado do bairro, né, do açougue. Conta um pouco, apresenta o Murray Grey. Essa história é uma história muito legal. Porque eu trabalhando com carne todo esse tempo e me relacionando com
com grandes produtores, ou seja, a gente tem, não só eu, quanto os nossos sócios, nós temos sócios que são os produtores também, a gente tem um relacionamento amplo com esse tipo de profissional da área rural. E desde muito cedo, eu ficava muito intrigado, assim, pô, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o berço da genética das linhagens britânicas que produzem a melhor carne do ponto de vista de maciez, de precocidade, de sabor, mas a gente não sabe onde é que está essa carne. Ou seja, essa carne, esse animal que é criado em várias instâncias, fazendas, quando ele é vendido e ele entra para o frigorífico, nós perdemos o caminho dele. Certo. Né? Principalmente há 10, 15 anos atrás. Hoje já está um pouco diferente. Hoje a gente já tem condição de acompanhar a carne. Então tem marcas que já tem o selo, né? Que tem QR Code, né? Que tem uma rastreabilidade. Mas ainda isso é muito incipiente. Certo. Então, assim, uma questão que me inquietava é o seguinte: a gente produz a melhor carne. Mas aonde está a melhor carne? Eu gostaria de ter a melhor carne produzida no Rio Grande do Sul e, consequentemente, uma das melhores carnes produzidas no Brasil. Eu gostaria de ter uma raça que eu pudesse denominar como uma raça super premium, produzida pela mão do Rio Grande do Sul. Aonde está essa carne? Foi quando o Marcelo Gueira, que hoje é meu sócio, me apresentou a família Ardengue, o Luiz Carlos Ardengue, de Palmeiras das Missões. De Palmeiras das Missões, e disse: Leonardo, tem uma raça chegando no Brasil pelas mãos de produtores gaúchos que fizeram as importações e estão realmente iniciando o trabalho nessa raça, e é um produto realmente super diferenciado, e o manejo de criação dessa raça de pastagens, de campo nativo, de uma alimentação bem natural, de precocidade, ou seja, de implementação de alta tecnologia de produção, sem que isso repercuta em elementos artificiais, como hormônios, suplementação. É na genética mesmo na genética da raça. E na alimentação pura. E aí eu disse: pô, Marcelo, vamos fazer uma experiência. E eu tinha aberto uma operação na praia, que era o piloto disso aqui, chamado Casa Brasa Carniceria, que é o nome do nosso açougue aqui. Certo, que tem um açougue aqui também. Certo. E aí nós fizemos uma experiência, compramos 10 novilhos da raça Murray Grey, abatemos e fizemos um lançamento lá. E eu fiquei impressionadíssimo. Padrão. É um produto realmente único. A raça tem qualidades e características muito próprias. Entre uma delas, que é notório, é menos gordura subcutânea. Para quem não está familiarizado com isso, imaginem que eu tenho um novilho de uma determinada raça e eu tenho um novilho Murray Grey. Os dois nasceram na mesma data, se alimentaram mesma ração, com a mesma comida, mesma dieta, lado a lado. E quando foram abatidos com 18 meses, que é a idade que a gente abate hoje com Murray Grey, claramente você vai notar nos cortes que a raça Murray Grey tem menos gordura sobre os cortes. Certo. Então, isso é hoje um item que a gente deve ressaltar. Eu acho que hoje a gente tem que comer melhor, um alimento sano e que ainda possa ter menos elementos prejudiciais para a saúde, ou seja, a gordura em excesso todos sabem que é prejudicial. Então, se tu tem uma carne
que por característica genética desse novilho já produz com uma gordura subcutânea menor, isso é algo realmente muito legal. Leonardo, a gente está falando do aspecto nutricional e também até gastronômico, né, da raça, que tem um resultado fantástico, né, na parrilha, que a gente está aqui ao fundo. Mas eu também queria te falar um pouco assim do ponto de vista do criador, né? quem cria, assim. Sim. Porque tem uma facilidade melhor, uma adaptação, porque é uma raça australiana, me parece, se eu estiver errado, veio através da Argentina também, né, cruzamento, Sim. e se adaptou muito bem, não só o Rio Grande do Sul, até mesmo o Roraima, outros lugares. Sim. Assim, né? Essa raça, ela nasce de um cruzamento de duas raças britânicas, o Shorton. Nesse caso é o White Shorton, uma vaca branca, a raça Shorton, e um touro Angus. Essa raça, Parentesco é bom. Ela nasceu em 1905, o registro dela, na Austrália, e ela foi realmente crescendo pelas características da sua morfologia e da qualidade da sua carne. E hoje, para teres uma ideia, o Murray Grey é a raça número 1. É a raça número 1 da Austrália. Quer dizer, a Austrália é um dos maiores produtores de carne para o mercado comum europeu, se não for o maior. E isso é um dado muito relevante. Do ponto de vista da localização, a Austrália com o Rio Grande do Sul, nós estamos num paralelo próximo. Certo. E isso já traz naturalmente uma condição de adaptabilidade. Uma outra característica importante é que é um animal de pelagem clara. Se adapta ao clima facilmente? Tem relação com o clima? Sofre menos com o sol. Questão do sol. Então, nas regiões do centro-oeste, norte, que são regiões produtoras de proteína animal, para o cruzamento com as raças zebuínas, ele se adapta extremamente bem. É um animal que tem uma libido muito elevada, tem esse pelo refletivo, tem a mucosa escura, o pelo mais curto favorece também a questão do carrapato. Enfim, reúne condições de ter um serviço a campo de cobertura das vacas e produção muito bom. Entendi. E, obviamente, transfere para esse cruzamento com a raça Nelore, com a raça Brahman, por exemplo, a qualidade da sua carne. Então, tem um melhoramento da carne nesse cruzamento. E obviamente, esse é o grande objetivo, né, da grande produção em massa de proteína animal, é melhorar a qualidade da carne. Quer dizer, isso é algo também que hoje tem muita importância dentro da configuração do rebanho gaúcho, que são questões que têm a ver com implementar tecnologias hoje nas fazendas que propiciem que essa carne venha para a mesa do consumidor, porque existe não é falta de entendimento, existe pouca informação hoje disponível para dizer para o consumidor o seguinte: olha, o Brasil não tem produção para abastecer o mercado nacional de cortes especiais, de carne premium. Certo. Nós não temos ainda. O Brasil importou no ano de 2019 60 mil toneladas de cortes especiais para suprir o mercado nacional, o mercado interno. Então a busca por cortes de raças especiais, cortes especiais, ela tem sido muito grande.
Isso muito por conta desse processo de gourmetização das carnes. Perfeito. E o grande apelo mundial hoje e espaço global que ganhou a carne vacuna. Quer dizer, a carne é uma grande estrela hoje. Nessa parte, assim, eu gostaria, a gente fez uma conexão muito interessante, que essa até é uma proposta, né, da essência do DNA do agro-urbano, é conectar o campo à mesa, né? E aqui você disse, né, um dos proprietários também são produtores, né? E aí você trouxe a questão da gourmetização. As pessoas hoje estão muito interessadas na experiência, na história da onde que é, né? Quando estão comendo alguma coisa, querem saber a história daquilo, esse animal, qual é a raça, de onde é que ele veio, né? A criação. E você está unindo essas duas pontas, né? A questão lá da produção e também da gourmetização e até da experiência, da história, né? Eu acho que é uma coisa Anderson, bacana. Eu acho, sim, que esse é um valor fundamental hoje em termos de gastronomia. As pessoas querem saber o que elas estão comendo. Estou comendo, já estou contando, pô, isso aqui é aquele animal que foi feito assim, que esse aqui é de uma raça tal, né? Já tem até uma conversa. Aqui, né? Isso para a gente é muito natural e eu sinto que as pessoas se sentem muito confortáveis quando elas recebem essa informação, porque esses novilhos, essa carne que está sendo servida hoje, ela vem de novilhos que nasceram na estância, nasceram, ou seja, a gente sabe quem foi o pai, quem foi a mãe, nasceu, desmamou, foi para a veia, foi para o pasto nativo, foi para a pastagem. Terroir gaúcho mesmo, né? E aí até a terminação. Então esse animal agora nós vamos estar numa evolução, segundo informação do Leonardo Ardengue, que é um dos criadores, que nós estamos tentando já implementar tecnologias no campo para a gente ter o QR Code e a gente ter toda a vida pregressa desse animal. Então, são coisas fundamentais e que hoje a gente pode dizer com orgulho que, primeiro, que nós somos o único lugar que a carne tem nome e sobrenome. É o único lugar, eu acho que do Brasil, que só trabalha com carne fresca, que é toda a diferença. Eu sou um camarada muito ligado e afeto à área frigorífica, mas a carne fresca não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Né? Até as variações, né? A questão é uma carne mais amendoada, que tem manteiga, que fica de 30, 60, 90, 120 dias de maturação, com controle de umidade, enfim. O que tu acha, Leonardo? Eu digo assim, olha, para mim é muito difícil falar sobre o dry age, que eu acho fantástico, acho que é uma experiência legal, mas se eu tenho a carne natural, do jeito que a gente tem aqui... Não tem comparação. Eu acho difícil melhorar ela, tu tá me entendendo? Certo. A nossa carne produzida na estância, com todos os cuidados, com todo o manejo, com toda a preocupação do bem-estar animal, com a precocidade, é difícil melhorar um produto desse, entende? Então, mas tudo isso é um grande processo. Léo, vamos fazer um desafio aqui contigo e até um pedido aqui. Não tem como sair daqui sem ver o desempenho, né, também do Murray Grey ali, ó, na parede. Então a gente faz assim um breakzinho rapidinho e volta já para olhar o Murray Grey na parede. Pode ser? Claro. Vai ser um prazer. Valeu, então. Todo bom churrasco tem uma boa história para contar. E na Cutelaria Vargas você encontra as melhores facas artesanais para fazerem parte deste momento, garantindo churrascos com ótimas lembranças. Seja em aço inox ou aço damasco, as facas artesanais da Cutelaria Vargas, donas de um corte preciso e boa forja, permitirão churrascos muito mais saborosos daqui para frente. Cutelaria Vargas, os melhores modelos de facas artesanais, parceladas em até 6 vezes e entregues em todo o Brasil. Nós da Cabanha Guarita sempre buscamos a tecnologia por excelência. É assim na agricultura, na equinocultura e é assim na pecuária de corte. Foi assim que chegamos na raça Murray Grey.
Foi numa exposição de Palermo, na Argentina, em Buenos Aires, que tivemos os primeiros contatos com produtores e com esta raça. O que mais nos chamou a atenção foram as características do Murray Grey. Característica como pelagem clara, mucosa escura, docilidade, habilidade materna, precocidade e principalmente a produtora é uma produtora de carne por excelência, de carne de qualidade por excelência. Murray Grey, quando veio para o Brasil, a raça Murray Grey, quando trouxemos para o Brasil, nós vimos que era a ferramenta ideal para trabalhar no centro-oeste e no norte brasileiro principalmente, porque é uma raça que aguenta muito calor e produz a carne que o mercado precisa, a carne que o mercado procura. Visitamos diversas fazendas na Argentina, conhecemos o Murray Grey e seus cruzamentos nos mais diversos ambientes. Quanto mais conhecia, quanto mais convivia com a raça, mais encantado ficava, pois via ali uma oportunidade de melhoramento do nosso rebanho aqui no Brasil. Trouxemos essa raça aqui para Guarita, para Palmeira das Missões. Esta raça daqui se expandiu para o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia, onde tudo começou com a criação do sintético Greyman, na cidade de Vilhena, em Rondônia. É um mito dizer que não se pode aquecer o azeite. O azeite contém diversos elementos antioxidantes que protegem o próprio azeite e se mantêm ativos quando ele está aquecido. Aliás, não só se mantêm ativos, como eles também protegem os próprios alimentos que estão sendo refogados ou fritos. Pode refogar, pode fritar, só não pode consumir fritura em excesso. Conheça os produtos brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora de refogar ou fritar, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Não é fácil plantar um sonho sozinho, mas quando nós plantamos juntos, com várias outras mãos apaixonadas pelo que fazem, até a mais improvável das utopias começa a brotar, criar vida e virar realidade. Aqui, na Olivas do Sul, a gente sonhou junto desde o começo e sonha junto até hoje. Um sonho que nasce de novo todos os dias, bem cedo, junto com o sol acordando, para fazer companhia para todos nós, até a hora que ele se põe novamente, para sonhar mais uma vez. Criar o primeiro azeite de oliva extra virgem, produzido em escala comercial no Brasil, juntos. Este era o nosso sonho. Hoje é a realidade que queremos compartilhar. Nós somos a Olivas do Sul. Bom, já estamos de volta com o segundo bloco do Agro Urbano de hoje, especial. Estamos aqui no Mercado do Bairro, zona norte de Porto Alegre, um centro gastronômico com operações diferentes e nesse cenário maravilhoso, parrilla ao fundo e cortes nobres. E quem vai nos explicar o que temos aqui é o nosso mestre-chefe Leonardo. Leonardo, apresenta para nós esses cortes que é só coisa de primeira aqui, né? Fala pra gente o que temos aí. Pois então, esses são cortes da raça Murray Grey, que a gente tinha comentado, essa raça australiana, que é uma exclusividade nossa no Brasil. Carne fresca. E aqui a gente tem algumas estrelas da casa e um corte novo que a gente está trabalhando também para procurar dar um aculturamento maior para o nosso cliente
sobre texturas e sabores, né? Aqui a gente tem o chuletón basco. Chuletón basco. Que é um corte, que é o principal corte hoje no mercado de carnes da Espanha. Chuletón basco em homenagem a um amigo que é o Imanol Jaca, que é um camarada muito tradicional no norte da Espanha, em San Sebastián, que trabalha com carnes de vacas velhas. E o corte principal dele é o chuletón. Aqui nós temos o prime rib, que também virou um corte preferencial, famoso no mercado brasileiro. É um corte com osso, um corte do bife ancho com a costela, num corte de osso de 15 centímetros, muito saboroso, que a carne tem a gordura entremeada. Famoso marmoreio. O chuletón, ele tem 3 sabores num corte só. Aqui a gente tem a capa do filé, tem o bife ancho completo e tem a costela, chamada costela do entrecô. Então aqui é um corte experiência, é um corte que hoje a gente serve entre 800 e 950 gramas. Olha só. Então é um corte abundante, quer dizer, realmente muito legal. É uma carne fresca. Dá um close nele, vale a pena. Que tem cheiro de coisa boa, como eu digo. Interessante que mistura 3 cortes, né? 3 sabores, 3 experiências, sabores, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue brindar para o nosso cliente, que é demonstrar para eles, propor que eles experimentem cortes diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem um clássico americano. Olha que peça linda, texano. Hein? Que peça, hein? Esse aqui já é o brisket, ou seja, é o peito, já preparado como os americanos preparam. É um peito limpo e eles assam nos defumadores, né? E a gente propõe aqui fazer tiras de brisket e nós preparamos na grelha. Por que isso? Porque aqui tu tens o sabor do dianteiro, textura mais firme, e aqui eu acho que consolida bem o que eu sempre digo para os meus amigos ou nos meus cursos de carne, não confunda maciez com sabor. Acho que aí tem um erro, tá? As pessoas acham que para ser saboroso tem que ser macio. Não. Às vezes sabor e maciez não estão juntas no mesmo pedaço. Aqui tu tem um corte de carne mais firme, mas tu tem um sabor completamente diferente do prime rib ou do chuletón. Então são propostas desafiadoras para o nosso cliente, mas que são muito ricas do ponto de vista do paladar e do ponto de vista do conhecimento real, né? De uma diversidade de cortes de carne extremamente saborosos e cada um com a sua característica. Então o mercado do bairro é um lugar que proporciona essa experiência exatamente porque nós temos o nosso açougue, a carne tem procedência, a gente sabe o que está vendendo e isso oportuniza essa relação com o nosso cliente muito legal, né? No sentido Leonardo, de faltou mostrar. uma aqui que vai pro fogo, né? Então, o que temos aqui? Aqui nós vamos colocar. O que temos ali? Vamos colocar uma peça de chuletón basco para a gente degustar. Já vou pedir para o Jonathan, que é o nosso parrigeiro, tocar fogo. Fogo na brasa, Jonathan. Vamos preparar esse corte no ponto menos, tá? A maioria dos cortes. Isso eu ia te perguntar. É o ponto, né? É o ponto dessas carnes. A gente, em falando de carne fresca, nós recomendamos pontos ideais, sempre ponto menos e no máximo ponto. Entendo, claro. Tem alguns cortes, por exemplo, como o bife de chouriço, que é um corte do lombo com menos irrigação sanguínea, não é um corte para ser consumido bem passado ou ponto mais, ele vai ficar duro. Claro. Então, claro.
as texturas dos cortes, muitas vezes, elas que vão determinar os pontos ideais. Então aqui é ponto menos, ponto. Então são questões que obviamente que a gente vai atender o pedido do cliente como ele desejar. Sim. Aqui a gente serve no ponto que o cliente gostaria. Se pergunta qual é o ponto da casa, ou qual é o ponto recomendável, do ponto de vida palatável, a gente recomenda. A gente conversava anteriormente sobre esse mercado de carnes nobres, né? Essas questões de propostas, de segmentos. Como é que tu avalia esse segmento, tu que, né, atua nele, já tem essa experiência de longos anos, como é que você vê essa questão? Assim? Bom, a gente tem essa situação maravilhosa de ter um fornecimento direto. Certo, que é o caso aqui, né? Tem direto produtor. Isso nos coloca numa situação muito privilegiada. O que está acontecendo hoje é que a produção de qualidade do Rio Grande do Sul, ela vai obrigatoriamente ter que se aproximar da indústria frigorífica. Tá? Porque o que acontece hoje? O frigorífico, quando recebe um lote de novilhos, certo, ele classifica esse novilho para ver se aquele novilho A pode ser um novilho de característica de carne para exportação, ou se aquele novilho B é possível fazer cortes especiais daquele novilho B, e se aquele novilho C vai para o gancho, vamos dizer assim, para o atacado geral. Então, num lote heterogêneo, você pode ter carnes de alta qualidade ali no meio, como pode não ter. Então, para a indústria frigorífica ter um grande volume de prime rib dessa qualidade, ela tem que ter um grande volume de novilhos de alta qualidade. Entendi. Então, o produtor agora, já sabendo disso, porque um lote homogêneo de novilhos vale mais do que um lote heterogêneo de novilhos. Entendi. Você mantém a qualidade, vai manter também o seu cliente e o preço também. E vai pegar um preço melhor. Perfeito. Então, hoje, uma questão muito importante é a tecnologia IATF, por exemplo, de inseminação artificial em tempo fixo. São programas de inseminação para que todo um lote de vacas fiquem prenhas na mesma época. Na mesma época, de provavelmente, né, de pais da mesma raça, ou seja, lotes parelhos. Para quê? Você manter escala e também manter qualidade. Manter qualidade. Para quando esses animais estiverem prontos para o abate, eles vão estar com peso parelho, com altura parelha, o tamanho parelho e com os cortes na mesma condição. Isso, você acredita que é um grande gargalo desse mercado de carnes nobres, é essa escala e essa qualidade, esse padrão? Eu acho que agora a gente tendo aí uma oferta de novilhos mais padronizados vai fazer com que o mercado interno tenha um abastecimento mais robusto de cortes especiais. Ou seja, que hoje a gente depende 60% da importação desses cortes. Então, à medida em que essa novilhada chegar mais parelha, mais padronizada, nós vamos ter mais abundância de cortes especiais nas gôndolas, nos açougues, nos restaurantes. Padrão que é o que o consumidor quer, né? Quer chegar lá e comer a mesma carne com a qual ele teve a primeira experiência, né? Exatamente. Leonardo, aqui são todos de novilhos jovens também, 18 meses também? Sim. Todas. É um padrão, hoje, né? Dentro disso. Hoje eu acho que o produtor de qualidade, ele está buscando precocidade. Quer dizer, hoje é importante tu ter um animal que ele consiga adquirir um peso ideal no menor tempo possível. Então, a velocidade entre o nascimento e o abate, quanto mais curta ela for no melhor peso possível, mais rentável vai ser o teu negócio. Perfeito. Por que o Wagyu é uma carne cara?
Ah, porque o boi é muito caro, porque é uma raça do Japão. Não. O Wagyu é caro porque a raça é tardia, ou seja, você só pode abater o Wagyu com 700 quilos, 800 quilos com entre 3 e 4 anos. E ela é cara porque tu tem que confinar esses animais no mínimo 240 dias. Aí. Então, se imagina alimentar um novilho 240 dias no coxo, né? O quão caro é. Então, por isso que a carne é cara, né? Deixa eu voltar num ponto que eu acho que quem está nos acompanhando deve ter curiosidade, se o gado é confinado ou a pasto, né? E o que é a dieta dele, assim, mais ou menos? Bom, eu vou falar assim no nosso caso, que eu acho que eu te diria que é a excelência da terminação, tá? Em termos de qualidade, no meu ponto de vista. Esse animal, ele nasceu, ele desmamou, ele vai para a veia, pastagem. Saiu da veia, vai para o pasto nativo, volta para pastagem, pastagens diferentes. Aí tu tem aveia, tu tem azevém, tu tem Tifton, tu tem aí um conjunto de pastagens que vão se projetando ao longo do ano. E aí quando chega na época ali 60 dias antes do abate, 75 dias, no máximo 90 dias, ele vai para um confinamento onde ele vai comer tudo que ele comeu a vida toda, só que seco. Então ele vai comer aveia, cevada, azevém, não vai comer milho e um suplemento mineral. Então, esse produto aqui, eu não posso te dizer que ele é orgânico, porque nem todas as certificações ainda foram verificadas. Claro. Mas é um boi praticamente orgânico do ponto de vista da sua alimentação. Então, aqui nós temos carne nobre de novilhos jovens alimentados naturalmente. Genética, pastagem, dieta. A questão também muito presente agora, que é a sanidade do animal, mas também os bem-estar animal. Bem-estar animal, né? Isso é uma questão também. Bem-estar animal é uma questão que, para a gente simplificar. Tá? Por exemplo, os confinamentos tradicionais, onde o animal fica parado no mesmo lugar durante muito tempo. Existem várias correntes que aceitam, defendem, justificam. Mas eu quero dizer simplesmente o seguinte: o boi no campo, no pasto, ele não dorme aonde ele defeca. Certo. Ele não deita aonde ele urina. Quer dizer, por si só, isso já é um procedimento da natureza animal. Claro, certo. Então, a gente costuma dizer que nas estâncias aonde o gado dorme e deita é o melhor lugar da estância. Porque ele escolheu se deitar naquele lugar. Então, nós temos que respeitar essa natureza do animal. Então, a gente não admite, nesse caso, na estância missioneira ou na guarita, que essas coisas saiam do controle. Então, tem área para o gado dormir, tem área para o gado comer. O confinamento no nosso manejo lá é dar de comer ao animal, ter comida para o animal sempre que ele desejar. Sempre liberado, assim, à vontade. Léo, vamos sair, Léo, um pouco do campo e vamos voltar para a grelha, para a parrilha, que já tá quase, né? O acompanhamento nesses casos, assim, tem geralmente, assim, o que vocês usam aqui de acompanhamento? Bom, a gente procura valorizar o corte. Então, os nossos acompanhamentos são acompanhamentos leves, são acompanhamentos que não têm uma interferência de sabor. A gente trabalha com legumes frescos, a gente trabalha
basicamente com saladas e com acompanhamentos leves, para que interfiram o mínimo possível na carne. A gente tem toda a nossa produção de manteiga de ervas, de farofa, de chimichurri, toda ela feita aqui diariamente, exatamente para proporcionar para o consumidor produtos feitos por nós, com a nossa garantia, para que realmente a carne tenha a interferência... Seja estrela mesmo, né? Para que a carne seja estrela. Para que ela seja estrela. Né? E esteja poucas interferências. Vocês têm o Festival da Parrilla aqui, está acontecendo, né, durante a semana? A gente tem uma promoção para degustação dos cortes Murray Grey. Olha aí, ó. Então, todos os dias, de terça a sexta-feira, no almoço, a gente tem sempre o corte do dia. Uma entrada que no inverno agora é um caldinho quente. A pessoa escolhe um acompanhamento e acompanha também uma taça de vinho. Toda semana temos um vinho da semana para harmonizar também. Então, uma opção super legal, acessível. Oportunidade para conhecer o Murray Grey, né? Conhecer essa experiência, essa textura, então, esse sabor. Tem dias que tem vazio, outros dias tem assado de tira, outros dias tem entrecô, outros dias tem bife de chouriço. Então é legal para as pessoas botarem na boca e sentirem realmente a diferença desse produto. E se quiser levar para casa, tem Vai no açougue. E a gente corta na hora. Vamos falar um pouquinho sobre o açougue. Foi o piloto, né, do mercado do bairro. Ele fica aberto o dia inteiro também, a pessoa chega... Sim, a gente tem aqui, o nosso funcionamento normal é de terça a domingo, a partir das 9h30 da manhã. Ah, perfeito. Então o açougue funciona no horário de manhã até as 19 horas, 20 horas. A parrilla abre às 11h30, para o almoço até às 3 da tarde e reabre às 6 da tarde para o jantar. Sábado a gente toca direto, não fecha, e domingo a gente não funciona à noite, só no almoço também até às 4 da tarde. E o açougue sempre aberto também. Temos teleentrega, a gente faz qualquer negócio para botar esse produto na mesa do cliente. Não, e é excelente. Como é que tá aí, patrão? Quase no ponto. Ó, a gente vai fazer essa experiência e vai nos acompanhar. Esse corte que a gente tem ali, Léo, o que é mesmo? Chuletão basco. O chuletão basco. Esse é um dos cortes aqui que também tem à disposição também, tanto para comer ou para levar, é isso? Perfeitamente. Legal. Agora que a gente já está se encaminhando mais para o final do programa, e eu queria que a gente dedicasse um pouco desse resto de tempo que nos resta aqui, para que a gente recuperar um assunto que a gente falou no primeiro bloco, mas que eu acho que vale a pena a gente frisar novamente, né? Que era quando você dizia sobre esse mercado das carnes nobres, onde que a gente consegue conectar o campo, né, a produção, até mesmo passando pela questão do frigorífico, mas chegando até aqui onde você consegue oferecer não só a carne na parrilla, mas também para levar para casa. Essa conexão, né, do campo à mesa é um dos segredos aí no mercado do bairro dessa operação? Não há dúvida, não há dúvida. A gente tem hoje essa parceria consagrada, junto com os nossos sócios, que são os produtores. E nós queremos sim levar essa experiência para outros lugares. A gente acredita que essa fórmula é uma fórmula moderna, é uma fórmula que traz o resultado tanto no sabor quanto no bolso também para o consumidor, porque nós fizemos tudo isso. E essa carne não é mais cara do que as carnes dos outros açougues ou até dos supermercados. Então nós temos muita competitividade e nós temos uma qualidade inigualável. Eu digo com muita tranquilidade, quando eu estou vendendo uma carne dessas no açougue para algum cliente e diz assim, o que tu acha, Leonardo, que vai ser esse meu churrasco? Assim, eu acho que tu vai te consagrar. Porque tu vais comer provavelmente a melhor carne que tu já comeste na tua vida.
E eu tenho amigos que são especialistas e que comem bastante churrasco, não tanto quanto eu, que como 2 por dia, mas gente que tem muito know-how e que já nos disse que realmente não tem nada parecido. Então, Sim. Isso aqui é único e nem por isso é mais caro. E é interessante que é uma opção na cadeia, né? Que você tira, na verdade você coloca um elemento que antes tinha um atravessador, entre aspas, né? De uma forma pejorativa, mas era a parte da cadeia que ia se formando assim. Hoje esse elo ele já é mais direto, né? Ele sai do produtor, tem essa operação que você já liga, conecta diretamente com o consumidor. Mas não é uma coisa simples, tá? Porque isso envolve a indústria frigorífica. Tá? Claro. Então, por exemplo, quando a gente compra ou abate num grande frigorífico, tu não abate 5 bois, tu tem que abater no mínimo um lote de 25 bois, entende? Então, a indústria tem um papel fundamental nisso. Então, muitas vezes, pode ter gente que tenha um produtor que queira ter a sua carne num restaurante e talvez não consiga, entende? Então não é uma coisa simples. Bom, o papo tá ótimo, a aula melhor ainda, já aprendemos muita coisa aqui sobre os cortes, mas vamos experimentar, né, Léo? Sim. O que tu acha? Tá na hora? Estão aqui para isso também, né? Vamos lá, sim, Então, com vamos lá, certeza. Jonathan, por favor. Jonathan, o nosso piloto. Vamos lá, Jonathan. Que beleza, pessoal. Olha passar só, pra cá essa tábua. um chuleton de Murray Grey, um espetáculo. Vamos ver. Que beleza. Ponto aquele, essa aqui seria no... Tu falasse sobre o ponto, né, Léo? Seria ponto menos. Tem aqui, a gente tem esse corte. Tiramos uma fatia de um osso, tá? E aqui a capa do filé e o bife âncho com osso. Vejam a transformação, vejam o crescimento da capa do filé. Né? Ela inchou por quê? Pela gordura entremeada. Então a gordura expandiu e o corte expandiu. Por isso a questão do ponto, né, Léo? Para valorizar todos esses aspectos da carne. Exatamente. Então aqui nós vamos tirar a capa do filé. E aqui nós temos uma textura. Para vocês entenderem, completamente diferente neste corte. Pode provar, meu amigo. Com certeza que eu vou provar, né? Obviamente. Com a A mão. televisão ainda... vamos na mão mesmo. A televisão ainda não tem o poder ainda de passar o sabor, né? Mas eu vou tentar. Fantástica. Textura. Realmente o ponto é ótimo. E a questão do sabor, né, Léo? Você falou assim que é a questão particular mesmo e a gente consegue já perceber uma experiência diferente no sabor. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Exatamente. Esse é um corte da capa do filé, que tem uma textura mais firme, mas não menos saborosa. Tá? E agora nós vamos para o bife âncho. O bife âncho nós temos duas partes, tá? É 2 em 1, né? São duas? Como denominam os argentinos, Espera ele fazer essa parte. nós Vai temos dar uma limpada. uma área chamada ojo de bife, olho do bife, que é uma parte mais firme, central, e nós temos uma outra parte denominada ceja, que é a sobrancelha. Então aqui nós vamos ter ela dividida. Essa parte é o ojo de bife e essa parte é a sobrancelha. A sobrancelha, a ceja, é uma parte
mais macia, mais irrigada do ponto de vista sanguíneo e tem um outro sabor. Pode provar. Vamos ver, essa é a tal da Serra. Ela, eu percebo que ela tem uma coloração, né, mais avermelhada, que assim, está relacionada à questão do ponto ou é o corte? Muita irrigação sanguínea nesse corte. Realmente tem um sabor diferente. Nossa, bem diferente mesmo. E aqui nós temos o ojo de bife. São essas duas... No mesmo corte do bife ancho. Então, o que está aqui, ó. Esse aqui é o olho do bife, ojo de bife, esse pedaço que tu está comendo. E esse pedaço em volta do ojo de bife é a sobrancelha ou serra em espanhol. Tá? No Brasil, tem gente que fala assim, eu quero a orelha do entrecô. Só que não pode ser orelha se aqui é o olho. Tá? Então é a sobrancelha. Léo, olha, fantástico. Realmente é tudo o que você disse mesmo. A gente observa dois sabores, duas texturas no mesmo corte, né? Mas que se tratam ali de realmente duas experiências, né? Olha, mestre, eu quero te agradecer. Foi excelente mesmo, uma grande honra para nós aqui no Agro-Urbano conhecer o mercado do bairro, poder trocar essas experiências, aprender contigo um pouco, aprender sobre a raça Murray Grey e conhecer esse lugar maravilhoso que eu sugiro que todos tiverem algum momento aí, com todos os cuidados, questão de pandemia aqui também, o pessoal toma todos esses cuidados. Vem aqui conhecer o local, conhecer o Murray Grey e conhecer o Leonardo, essa pessoa querida e tem uma experiência bacana aí para trocar. Leonardo, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Uma satisfação, né? Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fique aí com umas imagens. Vamos em frente. Valeu.